Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Graça e paz. Sexta-feira, manhã do dia 22 de maio de 2026. Agora são 7 horas e 10 minutos. E nessa sexta-feira, início do final de semana, eu quero trazer para nós um texto bem interessante, bastante relevante para os nossos dias. Esse texto se acha ali no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 22, que diz assim o texto, abre aspas. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados. E tendo feito um cordão de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. E espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de mercância. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus disseram: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 40 anos foi edificado este templo e tu em 3 dias o levantarás. Mas ele falava do templo do seu corpo, quando, pois, ressuscitou dos mortos, e os seus discípulos lembraram-se de que dizia isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Você, onde você estiver agora, direcione sua fé para Deus. Eu estou aqui no nosso estúdio, você aí onde você estiver, e é nesse momento que nós vamos orar ao Pai, falar com Ele e direcionar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela paz e pela proteção, ó Deus. E em Tuas mãos, ó Pai, eu coloco as nossas dificuldades, as nossas lutas, ó Pai. Ó Deus, que as portas que se fecharam se abram. Ó Pai, aquilo que nós estamos buscando, ó Pai, que está demorando, que o Senhor esteja à frente das nossas batalhas. E em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, ó Deus. E que a sua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Ó Pai, e que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de revolta, de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, toma a nossa frente, nos abençoa, nos guarda e nos livra de todos os males. Esta é a oração do Teu servo para este dia, para este final de semana. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje eu quero refletir sobre esse texto que nós lemos de João, capítulo 2, versículo 13 ao 22, que é quando Jesus expulsa os cambistas do templo. Aqui é algo interessante para nós refletirmos, porque é sobre um evento significativo no ministério de Jesus, na vida de Jesus. Um ato que não revela apenas a sua indignação contra a corrupção religiosa, mas também a necessidade de purificação dos nossos corações. Então, o episódio de expulsar os cambistas aqui do templo nos ensina sobre
a santidade de Deus, a verdadeira adoração e a importância de manter nossos corações livres de práticas que distorcem a nossa fé. Quando nós olhamos para o contexto histórico e cultural aqui, nós vamos observar que o Templo de Jerusalém era o centro da vida religiosa judaica. Era um lugar de adoração e sacrifício. Então, durante a Páscoa, a cidade se enchia de peregrinos, viajantes, que eles vinham oferecer sacrifícios. E os cambistas estavam ali para facilitar essas transações. Então, a prática de vender animais para o sacrifício e a troca de dinheiro eram necessárias, mas se tornaram uma oportunidade para a exploração e a corrupção religiosa, ou seja, explorar a religião para ganho próprio. A corrupção na religião para ganho próprio. A religiosidade tornou-se uma exploração e uma corrupção. Então ali nós temos a indignação de Jesus. Então Jesus, quando ele entra no templo, no muro, no pátio do templo ali, ele não ficou apenas chocado com a prática comercial, mas com a perda da reverência pelo qual o lugar sagrado estava passando naquele momento. Então Jesus usou um cordão de corda para expulsar os cambistas. Fez um chicote, né, na mão. Então isso foi uma ação que demonstra o quê? A autoridade e o zelo pela casa de Deus. Então a citação do Salmo 69, versículo 9, que diz: o zelo pela tua casa te consumirá, revela que a indignação de Jesus é também uma manifestação do seu amor pela santidade e pelo verdadeiro significado e propósito do templo. É por isso que nós precisamos ter zelo pelo nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Simples assim. E a resposta de Jesus aqui foi justamente com relação aos líderes religiosos. E também teve a resposta dos judeus. Então aqui os líderes religiosos questionaram Jesus sobre qual sinal ele daria para justificar aquela ação. Então a resposta de Jesus sobre a destruição e a reconstrução do templo se refere à sua morte e ressurreição, indicando que ele é o verdadeiro templo onde a presença de Deus habita. Porque Jesus diz assim: não vês que eu estou com o Pai? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele era a própria presença de Deus andando entre os homens. Né? Então, aqui nós temos algumas lições práticas para tirar. A primeira lição é a purificação do templo interior. Ou seja, assim como Jesus purificou o templo, nós somos chamados a examinar nossos próprios corações, nossas próprias vidas. E precisamos, muitas vezes, nos perguntar: o que em nossas vidas está distorcendo a nossa adoração a Deus? Quais são os cambistas que precisamos, né? Ou que precisam ser expulsos do nosso templo interior? O que é que nós estamos vendendo interiormente, que está substituindo a nossa fé em Deus? Então isso pode incluir maus hábitos, vícios, relacionamentos tóxicos, ou até mesmo práticas religiosas que tornam ou se tornaram meros rituais sem significado algum. A segunda lição é o zelo pela santidade. O zelo de Jesus pelo templo nos convida a reavaliar o nosso compromisso também com a casa de Deus.
Então hoje nós somos templos do Espírito Santo. Hoje nós fazemos parte da igreja de Cristo. Então, como estamos cuidando do nosso ambiente de adoração? Como? Estamos promovendo um espaço onde a presença de Deus pode se manifestar? Devemos, hoje, agora, nós devemos ser guardiões da santidade, assegurando que nossas reuniões e atividades reflitam o caráter de Deus, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, agimos, fazemos. A terceira e última lição é o reconhecimento do verdadeiro templo. A declaração de Jesus aqui sobre o templo nos lembra que a verdadeira adoração não está ligada a um lugar físico, está ligada a um relacionamento pessoal com o próprio Jesus. Então nós precisamos nos lembrar que somos o templo do Espírito Santo, como Paulo fala ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, e precisamos viver de maneira que reflita essa verdade, que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então devemos cultivar uma vida de adoração que deve ser genuína, que flui de um coração transformado e que glorifica a Deus em todas as áreas da vida. Antigamente, para ser um atleta, era muito questionado ser evangélico, ser crente, porque não podia, era pecado, né? Colocava-se barreiras que o crente não podia fazer nada, não podia, sabe, militar, essas coisas todas. E quando nós lemos a Bíblia, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É um só. Ele não muda, sabe? Então, exigia-se muito. Mas Jesus, ele fala aqui do reconhecimento do verdadeiro templo. Jesus usou força bruta. Foi agressivo. Não é que nós temos que ser agressivos, mas essa agressividade de Jesus representa o zelo pelo templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo que a expulsão dos cambistas do templo é um poderoso lembrete para nós, né, de que Deus deseja um relacionamento puro e sincero conosco. Então que nós possamos que nós possamos deixar o Espírito Santo nos guiar. Quando o Espírito Santo nos guia, ele purifica os nossos corações. Ele está conosco na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te dê um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Deus abençoe, graça e paz. E para você que está